Aqui estava falando das entidades, né, que foram recebidas por outros médios. Eles estavam numa sessão, né, em que o sacerdote incorporou na Otávia, mas teve outros atendimentos também. E aí eu vou começar a partir daqui foram 4 as entidades que receberam os benefícios diretos dessa natureza, através da Otávia e de outro médium. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores, salientando-se o de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte. Demonstrando ele certa teimosia em face da verdade, um dos orientadores espirituais da condição hierárquica de Alexandre, impondo-lhe sua vontade vigorosa, fez-lo ver à distância os despojos em decomposição. O infeliz, examinando o quadro, gritava lamentosamente, rendendo-se, por fim, à evidência dos fatos. Em todos os serviços, o material plástico recolhido das emanações dos colaboradores encarnados satisfez eficientemente. Não era mobilizado apenas pelos amigos de mais nobre condição, que necessitavam fazer-se visíveis aos comunicantes. Era empregado também na fabricação momentânea de quadros transitórios e de ideias forma, que agiam beneficamente sobre o ânimo dos infelizes em luta consigo mesmos. Um dos necessitados, que tomara o médium sob forte excitação, quis agredir os componentes da mesa em tarefa de auxílio fraternal. Antes, porém, que pusesse em prática o sinistro desígnio, vi que os técnicos do nosso plano trabalhavam ativos na composição de uma forma sem vida própria, que trouxeram imediatamente, impostando-a no provável agressor. Era um esqueleto de terrível aspecto, que ele contemplou de alto a baixo, pondo-se a tremer, humilhado, esquecendo o triste propósito de ferir benfeitores. Nossa, que coisa mais pesada. Depois de trabalhos complexos de nossa esfera, terminou a sessão com grandes benefícios para todos. Dentro de mim germinavam novos mundos de pensamento. Os trabalhos, havidos para cada caso particular, constituíam lições diferentes para minha alma. E, aturdido pela dilatação da luz, que se fazia cada vez mais intensa e viva no meu círculo mental, reconheci que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade e amor, conseguiriam instalar abundantes celeiros de bênçãos junto dos sofredores, mais que de conformidade com a eterna lei. Os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir, por si mesmos, aos trabalhos do bem. É interessante ele colocar essa parte toda, e no final ele falar que a pessoa tem que estar interessada, o espírito, né? Nós todos temos que estar interessados nas modificações, porque ninguém vai ser forçado. Você vai ter ao seu redor o auxílio que lhe for necessário. Mas se você não estiver disposto a receber esse auxílio, ele vai ficar ali. E você vai seguir até que sinta a necessidade de mudança. É bom que a gente mude logo, né? Para poder já ir evoluindo um pouquinho nessa nossa trajetória e não estar dando com a cara na parede o tempo todo. Vamos seguir, que agora vai começar um novo capítulo. Capítulo 18, obsessão. Gente, só um minutinho, que eu vou aqui, é um segundo só. Só pegar aqui o cachorro, tá?
Ali já volto. Se quiserem ir debatendo alguma coisa aí, podem ir. Só 2 segundos. Vamos lá. Desculpa, pessoal. Mas é porque o cachorro estava lá. Obsessão. A conselho de orientadores experimentados, o agrupamento a que Alexandre emprestava preciosa colaboração reunia-se em noites previamente determinadas para atender os casos de obsessão. Era necessário reduzir, tanto quanto possível, a heterogeneidade vibratória do ambiente, o que compelia a direção da casa a limitar o número de encarnados nos serviços de benefícios espiritual. Semelhante, à medida que ele vai falando, eu vou tentando lembrar de casas espíritas, né, que a gente já fez parte, para ver se seria mais ou menos da mesma forma, né? Porque a gente já participou de uma casa até grande aqui, e tinha as sessões de desobsessão numa sala lá específica, mas todos os outros ambientes tinham os outros trabalhos que eram realizados, né, de passe, de escuta, de cura, enfim, o que tivesse lá. Eu me perdi. Semelhante capítulo de nossas atividades impressionava-me fortemente, razão porque, depois de obter a permissão de Alexandre para acompanhá-lo ao trabalho, interroguei-o com a curiosidade de sempre. Todo obsidiado é um médium, todo obsidiado é um médium na acepção legítima do termo? O instrutor sorriu e considerou. Médiuns, meus amigos, inclusive nós outros, os desencarnados, todos os somos, em vista de sermos intermediários do bem que precede do mais alto, quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhidos nas zonas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. O obsidiado, porém, acima de médio de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Por isso mesmo, constitui em todas as circunstâncias um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Lembrando as conversações ouvidas entre os companheiros encarnados, cooperadores assíduos do esforço de Alexandre e outros instrutores, acrescentei: pelo que me diz, compreendo as dificuldades que envolvem o problema alusivo à cura. Entretanto, recordo-me do otimismo com que os nossos amigos comentam a posição dos obsidiados que serão trazidos a tratamento. O generoso mentor fixou um sorriso paternal e observou. Eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multissecular de cada um. Não ponderam que obsidiado e obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. Nossos irmãos na carne procedem acertadamente, entregando-se ao trabalho com alegria, porque de todo esforço nobre resulta um bem,
que fica indestrutível na esfera espiritual. No entanto, deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras imediatas no campo físico, e de modo algum deveriam formular julgamentos prematuros em cada caso. Portanto, porquanto é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita do corpo terrestre. Depois de pequena pausa, continuou. Também observei o exagerado otimismo dos companheiros, vendo que alguns deles, mais levianos, chegavam a fazer promessas formais de cura às famílias dos enfermos. Claro que serão enormes os benefícios a serem colhidos pelos doentes. Todavia, se devemos estimar o bom ânimo, cumpre-nos desaprovar o entusiasmo desequilibrado e sem rumo. Pode falar. Eu acho interessante isso, porque às vezes as pessoas querem, né, realmente, né, um entusiasmo, um otimismo, vou falar assim, uma bondade, aquela coisa toda, e às vezes esquecem de limites, né? E geralmente a gente entende limite como algo que sendo ruim, né? Algo que dói, né? E isso e é importante às vezes. Outro dia eu estava conversando numa situação X em qual a pessoa, aqui, encarnada mesmo, né? Todo mundo tem uma atitude equivocada, errada e tal, e todo mundo, mas é porque assim, porque é assado, porque... E às vezes a gente tem que falar, não, peraí, tem que ter limites. O fato, o erro, as coisas que acontecem, não quer dizer que você pode... É uma carta branca, né? Não, peraí, vai ter as consequências, tudo tem sua consequência. E as pessoas têm que ter limites, sim. E isso que eu acho que é muito importante. Tanto acho que no mundo dos encarnados e dos desencarnados, né? Os limites, eles existem e têm que ser muito bem delineados, né? Para as pessoas até conseguirem realmente crescerem, né? É verdade. Eu achei interessante ali onde ele fala que o obsessor e o obsediado, eles estão nesse processo juntos, né, há já um tempo, né, de, de, de lutas pelas quais eles talvez tenham desviado de um caminho, que a gente já leu em inúmeros casos aqui pelo André Luiz, falando de obsessão, né? Em que um vem, porque ele começou, esse livro ele fala da encarnação, do processo, da reencarnação e tal, e agora ele está nesse processo de obsessão. E muitas vezes as pessoas, né, porque o fulano deve estar deve ter um obsessor e tal. Às vezes a pessoa é obsessora dela mesma, né? Porque fica preso em certas circunstâncias e não se deixa sair daquilo ali. Né? E às vezes não, às vezes tem um processo ali de intriga, de desamor, desafeto e tal, que termina levando a essa circunstância de uma obsessão, de uma raiva, de um ódio pelo outro, nutrindo, o que se deixa ser, o que se deixa não, né? Eu estou falando assim, mas é muito entre aspas. O que está sendo obsidiado também está deixando alguma parcela ali para que aquela carga energética venha em cima dele. Ele fala que o obsidiado é um doente, né? É um enfermo. Como o obsessor também é um enfermo. Pode falar, Carlos. Oi. Oi. Hoje de manhã eu estava escutando uma palestra e
a menina falou, e eu não sei, o que vocês acham? Eu não sei nem se cabe essa pergunta aqui, mas já que estamos falando de obsessores, o debate que ela fez era que a nossa programação para reencarnar era de espíritos evoluídos, mentores. Mas, e o debate era que também os obsessores e espíritos, entre aspas, né, do mal, assim, espíritos ruins, também tinha esse poder de programar a reencarnação. E aqui eu estou vendo que os obsessores, tanto eles podem ser encarnados ou desencarnados. Estou certa? E o que vocês acham, então, dessa programação dos obsessores desencarnados planejarem uma reencarnação? É viável? Porque, é assim, o que você estava falando, primeiro, né, do obsessor encarnado e desencarnado. Eu acho que isso aí, realmente, como nós todos somos energia, eu acho que você tem a capacidade de influenciar energeticamente o outro. Às vezes, mas, assim, o outro também tem que estar com a guarda baixa, tem que estar predisposto, né, a receber aquela carga. E, às vezes você chega num determinado local e você sente uma energia diferente que te desequilibra. Ou às vezes você chega com alguém, estou dizendo por mim, né? Você está com alguém e quando aquela pessoa meio que descarrega todo o peso em cima de você e você sente aquele mal-estar. Mas, assim, se você mantém a sua guarda, você mantém vigilante, orando, em pensamentos mais elevados, talvez essas cargas não te atinjam, nem de encarnado, nem desencarnados. Não é uma coisa simples, não estou dizendo que é simples, porque às vezes as pessoas estão deprimidas, estão com uma série de problemas que a gente passa por esse planeta aqui, e que não e a guarda baixa de qualquer forma, né? E aí é preciso estar atento a essas coisas todas. E com relação à programação, né, que você estava falando de um encarnado, desencarnado, de um obsessor, de um espírito mais de energias vibratórias mais baixas, de poder planejar uma reencarnação, a gente acho que já nesse mesmo livro aqui, a gente já leu que poderia ser possível, mas bem entre aspas, né? Eu vou deixar a Cibele já ir falar, e depois eu posso falar mais alguma coisa. Não que eu saiba, mas tentar dentro da minha visão. Pode falar, Cibele. Eu estava pensando nesses tipo de obsessões, né? Aí eu lembrei de um caso que aconteceu aqui no centro espírita que eu frequento, na mesa mediúnica, né? Que um daqueles meninos que desencarnou num acidente que teve de uns atletas, né? De um colégio aqui de Pelotas. Eu não sei os detalhes porque eu procuro não me vincular muito, né? Só faço as orações, mas não sei os detalhes. Mas eu sei que ele desencarnou, eram jovens, e ele veio na mesa mediúnica, né, e relatou que ele não sofreu no desencarne, né, e foi prontamente atendido e levado para o hospital espiritual, e ele estava muito bem lá no hospital. O problema é que a mãe dele perturbou tanto que ele não aguentou, ele teve que voltar. Então é um tipo de obsessão, seria, né? Do encarnado para o desencarnado, né? Ele já estava lá seguindo, né, a trajetória dele, e só que foi demais a perturbação, então ele estava vindo na mesa pedir ajuda para ela, ele deu o nome dela, né, que fizessem orações para ela, para ele poder se libertar, né?
Então, assim, tem muitos tipos de obsessão. E um que eu considero, assim, o mais importante, que é o que a gente não se dá conta, que a gente estudou bastante nesse livro de Terça-noite, que é o Mago de Estróvolo, né? Ele usa toda uma outra linguagem para falar sobre isso, mas no final das contas é isso, é a auto-obsessão, porque a gente constrói as imagens mentais, a gente plasma os obsessores, tanto que quem é vidente consegue até enxergar esse obsessor que a gente plasma, e dependendo da intensidade que tu coloca, a energia que tu coloca, se tu pensa naquilo todo dia, tu leva de encarnação a outra encarnação, a outra encarnação, e tu mesmo tá te auto-obsediando. E aí aquela forma mental que tu criou naquela frequência baixa, ela precisa o quê? Se alimentar, então ela te devolve aquela frequência baixa para te poder vibrar baixo e devolver para ela a energia, né? Então é a auto-obsessão. Enquanto a gente não conseguir eliminar e se desvincular delas, né? Elas continuam com a gente. Vai, tu encarna, desencarna e ela continua ligada ali nos teus corpos sutis, né? E a gente não percebe, pensa assim, é um outro que está me fazendo mal, e na verdade é nós mesmos, né? E rapidinho, assim, o pouco que eu sei sobre esse planejamento dos espíritos, né, inferiores, eu sei que realmente eles podem fazer esse plano, né, tentar fazer com que um espírito do convívio deles lá encarne. Eles conseguem influenciar as pessoas, né, para que esse espírito venha, que ele encarne naquele meio, com aqueles propósitos, mas acontece que, mesmo assim, de longe, é supervisionado pelos espíritos superiores. Não tem nenhuma encarnação que não seja autorizada por eles, né, as diretrizes planetárias lá, que coordenam isso. Então, quando eles percebem que mesmo com aquelas más intenções, né, entre aspas, desses espíritos lá das sombras, se tiver alguma coisa positiva que esse espírito possa encarnar naquele meio e evoluir, eles permitem que aconteça, mas sempre supervisionado, porque não tem nenhum espírito que reencarne que não tenha um anjo da guarda, né? Então, mesmo eles achando que é eles, não é um diabinho que vem como anjo da guarda daquele espírito, é um espírito superior que vem cuidando dele e que vai direcionando para que ele consiga tomar as melhores decisões e aproveite aquela encarnação, mesmo eles achando que lá nas sombras que eles planejaram, né? Jair? Pegando esse gancho, desculpa que eu confundi aqui com os botões. Ah, não. Isso aí, vamos pegar o gancho que a Sibeli acabou de falar e que você também falou, entre aspas. Vamos raciocinar. Todos nós somos filhos de Deus, ponto. Quem nos assessora são os espíritos superiores. Esses espíritos superiores, como a Sibeli acabou de falar, eles programam a nossa vida, ponto. Agora, o que acontece? Nós estamos, os espíritos que estão envolvidos com os seres das trevas, eles têm vínculos vibracionais. Então, os espíritos, ele está lá, ele não quer encarnar, porque ele sabe que a encarnação dele será dolorosa, qualquer coisa assim, ou ele quer ficar naquele mundo que dá plena satisfação para ele. Ele é encarnado compulsoriamente. Bom, os amigos espirituais têm toda uma programação, isso que a Sibeli falou, fica acompanhando de hoje. Mas o seu ser, o seu íntimo, a sua maneira de ser, tem vibrações com aqueles espíritos que ele deixou no plano umbral. Então, o que acontece? Ele vai encarnar e daqui a pouquinho ele vai entrar em sintonia com esses espíritos e eles passam a controlar ele automaticamente. Isso é muito comum. Por exemplo, ele tem um obsessor, ele cometeu um crime, por exemplo, vou viver agora na minha cabeça. Era um casal na Holanda, e a mulher depois se envolveu com um advogado, isso em 1700, não sei quanto. Se envolveu com o advogado foi, matou uma mãe. Aquelas coisas que a gente já sabe. Conclusão. Eles nasceram no Brasil, cara. O casal, mas o vínculo dele mental estava ligado a esse obsessor. Então, esse obsessor vai e pum, cola nele de novo, descobre como? Vibracionalmente. Ele fala assim, o cara quis até se esconder através de uma mulher, mas eu reconheço.
Tem um outro livro muito interessante, Dramas da Obsessão, porque o obsessor ele não é mau, é um ser ignorante, ele não tem conhecimento da vida eterna. Então, o que acontece? Tem conhecimento da vida eterna, não falei besteira. Eles são pessoas ignorantes. Por exemplo, tem esse livro, Dramas da Obsessão, é muito interessante de Ivone. Quando você começa a ler o livro, você fica com raiva explícita dos obsessores. Cara, que obsessor mau! Que cara mau! Como é que ele pode fazer isso com essa família? E depois, no desenvolver, do desenrolar da história, esse obsessor foi vítima desses caras que eles eram pais e saqueou toda a família dele. Então, ele ficou com tanta raiva que esses vestidos de padre, na época da Reforma Marquês de Pombal, eles pegaram uma família de judeu e trucidaram. Então, o chefe dessa família de judeus se sentiu vítima da truculência desses padres e passou a ser obsessor de todos eles e foi caçando um a um. É isso só. Depois a gente conversa mais. Um beijão. Já vou trocando aqui. Glaucia, espero que tenha sido respondido de alguma forma a sua questão. Não, sim, foi. Sim. Podem ir falando enquanto eu vou colocar a música. Pode falar. Sim, não, e eu só queria falar que aí o Divaldo Franco também defendeu e falou a mesma coisa que a Cibele, resumindo, né, falou a mesma coisa que a Cibele, que realmente tem, mas eles são observados, olhados e protegidos e atendidos quando necessário, né? Então, achei muito interessante isso. Obrigada. Eu acho que é dessa forma também, porque se a gente imagina que todos nós somos filhos de Deus, né? E se um estaria numa queda vibracional, então, mesmo que aquele grupo ache que está fazendo o seu, quem está manipulando tudo, na verdade, às vezes é uma forma de todo esse grupo ser atendido, né? A encarnação desse daí, se a gente imaginar que aquela pessoa vai estar sentindo a carga daquele outro, é uma maneira de trazer todos para um mesmo ambiente e, vamos dizer, que fazer uma doutrinação, entre aspas, de todos. Espera aí que eu não estou conseguindo colocar aqui a música, espera aí. Ah, tá aqui. Lembrar que tudo é amor, né? Tudo é amor e que tudo é feito com amor. Mesmo quando a gente acha, né, que as coisas não são assim, o amor está por trás.